Você já imaginou que canções eles cantavam nos tempos do Novo Testamento? Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2, versículo do 11 ao 13. 8 de agosto. Você já imaginou que tipo de cultos de adoração ocorriam na igreja do primeiro século? O que os primeiros crentes faziam durante seu louvor e adoração? Como eles levavam suas ofertas? Como oravam pelos enfermos? Quão alto oravam no Espírito? Ou como eles fluíam na unção e nos dons do Espírito Santo? Imagine o tipo de vitalidade que deve ter enchido os cultos da igreja. Em 2 Timóteo 2, versículos de 11 ao 13, Paulo nos dá um vislumbre de uma dessas reuniões da igreja primitiva. Ao escrever para Timóteo, Paulo cita literalmente uma canção ou um hino que os primeiros crentes cantavam quando se encontravam para adorar. Literatura ínica é como os estudiosos chamam 2 Timóteo 2, versículos 11 ao 13. Em outras palavras, esses versículos constituem uma citação real de um hino real do Novo Testamento. Essa canção era tão conhecida que Paulo incluiu sua letra nessa epístola. Provavelmente era cantada principalmente por Paulo, Timóteo, o apóstolo João e milhares de outros. Além desse hino em 2 Timóteo 2, versículos 11 ao 13, um segundo hino se encontra em Colossenses 1, versículos 15 ao 19, que proclama o senhorio de Jesus Cristo e seu domínio sobre todo o universo. Nesses dois casos do Novo Testamento, quando a literatura ínica é usada, a citação é de um hino bem conhecido em toda a igreja. Esses hinos eram concebidos para serem mais do que mera música. Eram ferramentas de instrução que narravam o verdadeiro pensamento da igreja primitiva. Porém, ao escrever 2 Timóteo, Paulo estava tentando incentivar Timóteo a enfrentar corajosamente os desafios que estavam diante dele. Usar esse hino é quase como Paulo estar dizendo: Timóteo, sei como fazer você entender o meu argumento. Você se lembra daquela canção poderosa que a sua congregação canta toda semana? Certamente você sabe de qual delas estou falando. Você sabe, aquela que é assim. Então, Paulo cita o conhecido hino de 2 Timóteo 2, versículos 11 ao 13, que diz: Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Veja a primeira linha da canção. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Você pode imaginar se reunir na igreja para cantar sobre martírio. Esse não era um discurso alegórico, era a realidade para aqueles primeiros crentes. Perseguição e morte eram tão iminentes que os cristãos realmente incluíam esses temas em seus cultos de adoração. Um grande historiador disse: Deixem-me escrever as canções para uma nação e eu conseguirei determinar a história dessa nação. De modo semelhante, os líderes da igreja primitiva compreendiam que para prepararem a si mesmos e o povo para viverem bravamente pelo Senhor, teriam de usar todas as ferramentas disponíveis para suscitar coragem aos guerreiros. Uma das ferramentas usadas pelos primeiros cristãos eram os hinos.
Assim como todas as semanas saímos da igreja com uma canção em nosso coração e nossa mente, aqueles primeiros crentes saíam dos cultos da igreja com canções de bravura ecoando em sua alma e cantavam essas canções durante toda a semana para se encorajarem. No versículo 11, a primeira linha da canção diz: "Se já morremos com ele." Essa frase provém da palavra grega sunapotinesko, que se refere a uma parceria literal com outra pessoa na morte. Isso significa que a primeira linha desse hino poderia ser traduzida como: "Se nos unirmos a ele como plenos parceiros da morte." Imagine tentar colocar isso em uma música. Ainda mais, imagine tentar ensinar a sua congregação a cantar essas palavras com convicção. A canção prossegue: "Também viveremos com ele." Essa frase é baseada na palavra grega sudzal, que novamente transmite a ideia de parceria. Entretanto, dessa vez significa juntar-se a alguém na vida, não na morte. Essa linha da canção poderia ser tomada como uma espécie de declaração de fé que proclama: "Nós nos uniremos a ele no mesmo tipo de vida que ele agora vive." Cantar esse tipo de música repetidamente transmitia bravura à igreja primitiva. Atualmente, ainda necessitamos de canções que produzam guerreiros valentes. Ah, se a igreja atual fosse suficientemente compromissada para cantar esse tipo de canção e com convicção. Em vez disso, a maioria das pessoas ficaria ofendida com tal letra e até se negaria a participar da canção. Outros alegariam que essa letra é repleta de dúvida e incredulidade. Porém, esses versos representam uma fé poderosa, não descrença. Basicamente declaram: quaisquer que sejam as dificuldades, estamos nisso para ficar. E se eles nos matarem, tudo bem, porque logo nos juntaremos a Jesus em sua vida gloriosa, nova e ressurreta. O próximo verso da canção diz: "Se perseveramos, também com ele reinaremos." Versículo 12. A frase "se perseveramos" transmite, mais uma vez, a ideia de parceria. Traduzida literalmente significa: se nos unirmos a ele em seu sofrimento e sofrermos da mesma maneira que ele sofreu. Perceba que esse verso não tem uma nota de tristeza ou de dor, de sofrimento daqueles cristãos. Eles sabiam que sentir pena de si mesmos não ajudaria a situação, por isso, eles iriam enfrentá-la bravamente no poder do Espírito. Embora não procurassem sofrer, não tinham medo de sofrer se fossem forçados a isso por causa de sua fé. Essa era a letra de um povo destemido. Eles estavam determinados a conquistar a vitória, independentemente do preço que teriam de pagar. Portanto, a canção prossegue: "Também com ele reinaremos." A frase "com ele reinaremos" é a palavra grega sumbasileuo, que pode ser traduzida como "nós reinaremos e governaremos com ele com nobres." Aqueles crentes pretendiam governar com Jesus. Para atingir esse objetivo, estavam dispostos a enfrentar e lutar contra qualquer inimigo. Agora vem a parte mais difícil da canção, a parte que traz consequências. Ela diz: "Se o negamos, ele por sua vez nos negará." Você consegue se imaginar olhando fixamente nos olhos de alguém para cantar para ele: "Se você negar o Senhor também irá negá-lo"? Aqueles primeiros crentes não viam espaço para desculpas de desertores do exército do Senhor. Ou uma pessoa estava com Jesus ou estava contra ele. Além disso, quando um irmão no Senhor desertava, os primeiros crentes não varriam o fato para debaixo do tapete. Nem simplesmente davam tapinhas nas costas do irmão errante e diziam: "Bem, agora volte e nos visite novamente algum dia." Eles se viam como um exército poderoso.
Quem desertava do exército do Senhor não era digno de honra ou privilégios. Essa falta de tolerância militante não poderia ser mais clara do que nesse verso do hino que eles cantavam. Era um reflexo de quem eles eram e de como pensavam. Eles não tinham tolerância para com desertores. A partir do conteúdo desse hino, fica bastante claro que aqueles primeiros santos eram extremamente sérios sobre aquilo em que criam e sobre o reino de Deus. Sua caminhada cristã não era apenas outra coisa para fazerem na vida. O cristianismo era seu tudo em tudo, porque eles haviam entregado sua vida integralmente a essa causa. Por favor, entenda que esse hino não era uma declaração teológica, era antes um reflexo do tempo em que aqueles crentes viviam e da atitude que eles possuíam. As canções da igreja são sempre indicativos do período específico em que foram escritas. O compositor do hino, quem quer que tenha sido, registrou as mensagens pregadas à congregação e as colocou em música para que os santos pudessem cantá-las em casa, no trabalho, em seu tempo de lazer ou em reuniões da igreja. Quase consigo ouvir os santos do primeiro século cantando os versos desse hino agora. Você consegue ouvi-los levantar as vozes e cantar bravamente? Se formos mortos, como ele foi morto, viveremos novamente como ele agora vive. Se nos for imposto sofrimento, reinaremos com ele como nobres. Se o negarmos ou o abandonarmos, ele nos negará nossas recompensas. Se não cremos ou nos desanimamos, ainda assim ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. À medida que o tempo avança e a vinda do Senhor se aproxima, Deus espera que você dê um passo à frente e ocupe seu lugar em seu exército moderno. É muito possível que nos dias e décadas vindouros haja confrontos entre os reinos deste mundo e o reino de Deus. Você está pronto para isso? Está pronto para seguir a voz do nosso comandante-chefe? Você está empenhado em entrar na luta e permanecer nela até a vitória ser conquistada? Você é um verdadeiro soldado do exército do Senhor? Aproveite o tempo de que você dispõe agora para se fortalecer espiritualmente, a fim de se vestir com toda a armadura de Deus e desenvolver uma atitude vencedora. É um fato que a atitude é 99% de toda a luta. Portanto, estar mentalmente preparado é muito importante para a sua sobrevivência e vitória. Os crentes da igreja primitiva mantiveram a atitude de nunca ceder, desistir ou se render à derrota. Como resultado, conquistaram o mundo em que viviam. Você tem o mesmo tipo de atitude que irá garantir a sua vitória na vida? Se não for assim, você precisa começar a desenvolver essa atitude em sua vida imediatamente. Há coisas demais em jogo para você se permitir ser derrotado por não possuir uma atitude correta. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me a ter uma atitude determinada a vencer todas as dificuldades e lutas que eu enfrentar na vida. Tu me deste poder espiritual, armas espirituais e a maravilhosa palavra de Deus. É um fato que tu me equipaste com tudo de que preciso para vencer. Agora, a vitória depende de mim e de minha atitude. Ajuda-me a manter a atitude que nunca cede, nunca desiste e nunca se rende à derrota. Ao tomar minha decisão de me apoderar do teu poder, das tuas armas espirituais e da tua palavra, é garantido que eu afastarei o diabo para longe de minha vida. Por isso, ajuda-me a tomar essa decisão e tomá-la rapidamente. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, o que você pensa sobre essa canção que os crentes cantavam no primeiro século?
O que a letra dessa canção lhe diz sobre os primeiros crentes e sua atitude em relação à vida e a viver em vitória? Você tem a atitude necessária para conquistar a vitória em suas circunstâncias e em sua vida? Você pode dizer com confiança que está empenhado em permanecer na luta até a vitória ser sua e o tão esperado prêmio estar enfim em suas mãos? A sua caminhada cristã é apenas uma outra coisa para você fazer na vida? Ou é o seu tudo em tudo, como era na vida daqueles primeiros crentes? Você está entregando a sua vida integralmente na busca de sua caminhada com Deus? Até o próximo devocional.